Quando você vai entrar numa operação? É simples, quando você olhar isso aqui no gráfico. O preço está numa tendência de alta, e todo preço, quando está numa tendência de alta, o preço é representado pelo gráfico. Toda vez que você olhar o gráfico do ativo, pensa o seguinte: isso aqui está dizendo para mim como que o preço está agindo, o preço dessa ação ou do ativo que você estiver operando. Está em alta, está em queda, e o que ele está fazendo nesses movimentos de alta e movimentos de queda? Quando analisamos isso aqui, quando olhamos e descobrimos isso, temos a tendência de alta, e toda vez que o preço vai para uma tendência de alta, ele vai fazer um movimento de força, que eu sempre ensino para você, que eu sempre repito. Por que eu sempre repito sobre o movimento de força? Porque é um dos movimentos que mais se repetem no mercado, e quando aparece esse movimento, indica que a tendência vai continuar. E esse movimento de força é o seguinte: é o preço fazendo esse pequeno zigue-zague. Tem uma impulsão, tem uma pequena retração, e logo depois tem uma impulsão. Aqui, nesse momento, o preço entrou numa lateralização. Porém, olha que interessante, aqui entrou nessa lateralização, correto? Se o preço entrou nessa lateralização, o que você vai fazer? Você vai esperar o quê? A melhor oportunidade. Olha que interessante, o preço aqui nesse momento rompeu o que era uma resistência. A partir do momento que ele rompe, já acende um alerta para você. O que esse preço vai fazer depois desse rompimento? O gráfico geralmente faz um pequeno movimento, que é um movimento de força acima dessa lateralização. Se o preço faz esse movimento de força acima dessa lateralização, isso aqui indica para você que o preço, que é o gráfico, vai ter a sua tendência de alta muito possivelmente confirmada, ou seja, ele vai continuar subindo. Se o preço desse ativo ou da moeda que você estiver operando fazer esse simples movimento depois de uma lateralização, ele vai continuar a subir. E quando ele continua a subir, você ganha dinheiro aproveitando essa forte tendência. Por exemplo, aqui estamos no gráfico diário do Bitcoin. Só nesse pequeno movimento, utilizando essa estratégia, você poderia ter ganhado 12% em apenas 5 dias. 12% operando no mercado à vista. E se você operar no mercado alavancado, você pode ganhar muito mais do que isso. E assim você multiplica o seu capital, fazendo essas operações de curto prazo, aproveitando essas impulsões para a tendência de alta, ou inclusive para a tendência de baixa. Como que nós identificamos uma tendência de baixa ou início de uma tendência de baixa? Analisando o gráfico, existem pequenos padrões. Esses pequenos padrões podem ser identificados através desses movimentos aqui, ó, impulsão, retração, logo depois uma impulsão, retração novamente. Formou o que nós chamamos aqui de morro duplo. Esse pequeno morro duplo, ou seja, tem um morro aqui e um outro morro exatamente aqui, até um morro mais baixo que esse morro aqui, isso aqui representa em risco ao trader que o preço pode seguir para uma tendência de baixa. E quando isso acontece, o que você vai fazer? Vai operar vendido. Você entra vendido numa operação, no gráfico, e depois você recompra mais embaixo, aproveitando toda essa tendência de queda no preço do ativo. E como que você identifica essa tendência de queda? Quando aparece candles consecutivos vermelhos, quando você vê realmente o preço descendo, e quando você identifica o início dessa tendência de queda, é através desse movimento aqui, o morro duplo. Isso aqui é um sinal no gráfico que mostra para você que o preço pode continuar a tendência de queda ou fazer a sua reversão de tendência, e com isso você ganha também dinheiro com a queda do preço do ativo. Mas lógico, também existem alguns outros padrões que você pode operar no mercado.